Ele está entronizado. Bom dia, meus irmãos, da paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Hebreus, capítulo 10, e o título eu botei o sacrifício de Jesus. Sacrifício de Jesus que foi perfeito, que foi completo, que foi de uma vez por todas. Então, Hebreus capítulo 10, o capítulo ele é um pouquinho longo, mas não tem como a gente separar, dividir, fazer de duas etapas. Então, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, enquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Versículo 17. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações,
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, possa abençoar esse momento agora de comunhão com a sua presença, e que Ele possa abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para recebermos revelação vinda do alto, do tabernáculo celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, como nós já estamos falando desde o primeiro capítulo, nas vezes anteriores, o livro de Hebreus ele foi escrito aos judeus convertidos ao cristianismo. Por isso mesmo, ele faz referência a várias passagens do Antigo Testamento, tão bem conhecidas pelos judeus. Aqui nós podemos identificar passagens de Abacuque, de Deuteronômio, de Salmos. Então, ele se utiliza desses instrumentos, justamente do Antigo Testamento, justamente como um instrumento de comprovação de que tudo faz referência a Jesus Cristo. O livro de Hebreus ele é um dos livros do Novo Testamento que mais abriu assim os meus olhos. Eu já falei isso também. A minha conversão aconteceu não lendo o Novo Testamento. Eu já havia lido o Novo Testamento algumas vezes, mas não tinha compreensão, não entendia muito bem. Mas no Antigo Testamento eu já tinha lido os Evangelhos, João, Mateus, Lucas, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia a partir de Gênesis, e quando eu cheguei lá no livro de Êxodo, aí sim eu me converti verdadeiramente. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um busto que eu tinha, uma imagem de Jesus, e jogar no lixo, sem que ninguém tivesse me dado nenhuma orientação com relação a imagens, a não cultuar imagens. Só lendo a Bíblia eu cheguei a essa conclusão. Foi a primeira coisa que eu fiz, mirei no lixo e falei, vai. E ao mesmo tempo eu tive uma convicção de que Jesus Cristo ele era o Messias. Tive a convicção de que Jesus ele era Deus.
Depois disso, eu resolvi procurar uma igreja para poder congregar. E esse livro ele se utiliza dessas ferramentas, que é o Antigo Testamento, para comprovar que Jesus Cristo ele é o Messias esperado. Desde o primeiro versículo de Gênesis a Apocalipse, ele faz referência a Jesus. É como se a Bíblia ela fosse uma biografia do Filho de Deus. E nestes versículos o autor ele focaliza a superioridade do sacrifício de Cristo Jesus. Os antigos sacrifícios eles eram apenas uma sombra da realidade do sacrifício que eram feitos de animais, do sacrifício do Messias. Ele é uma sombra, ele revela uma sombra, é uma sombra que revela o verdadeiro sacrifício, que foi o sacrifício feito por Jesus. E aqui nesse texto ele faz, como eu disse, citações do Salmo 40, de Abacuque, de Deuteronômio, e iniciando aqui o texto ele diz o seguinte, a partir do primeiro versículo: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, como acontece hoje, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Bastou apenas um sacrifício perfeito de Jesus para purificar todos os homens e de todos os pecados de uma vez por todas. Além disso, o sacrifício de animais, eles não provocavam, como nós vimos no capítulo 9, eles não provocavam uma mudança de consciência do pecado, e com isso uma mudança de pensamento. O sacrifício feito por Jesus, ele provoca essa mudança de mentalidade, traz ao homem uma consciência plena, o oposto do sacrifício de animais, que fazia recordação de pecados. E no sacrifício de animais se faz essa recordação de pecados cometidos, enquanto o sacrifício de Jesus, ele coloca todos os nossos pecados no mar do esquecimento, apaga, não existe mais. Porque ficar se martirizando com coisas, com pensamentos lá do passado, pelos pecados que nós cometemos, se o próprio Pai, ele não se lembra deles, e o sacrifício de Jesus, ele veio para isso, para apagar, para retirar da nossa mente, ele limpa, zera, não temos mais pecados, houve um novo nascimento. Hoje você é lavado pelo sangue, é purificado, por esse sangue remido, não tem por que ficar sofrendo pelo passado, por coisas que cometeu antes. Deus, o nosso Pai, ele jamais irá fazer lembranças de pecado que você cometeu, as suas fraquezas, as suas falhas, não importa o que você cometeu, meus irmãos. O versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Quer dizer, Jesus, ele falando que no rolo do livro está falando a respeito dele, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o texto fazendo claramente uma referência ao Senhor Jesus, tudo escrito a respeito dele, e ele fez a vontade de Deus, ele fez a vontade do Pai. O Antigo Testamento, ele é apenas sombra, como diz aqui, daquilo que viria, e já veio, já aconteceu, já foi realizado. O sacrifício de animais nunca foi suficiente para purificar verdadeiramente o homem, foi apenas uma sombra daquilo que viria. Versículo 8, depois de dizer como acima:
sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro sacrifício para restabelecer o segundo. Os sacrifícios de animais não eram suficientes para aplacar a ira de Deus. Deus, ele não se contentava com sacrifícios de animais. A ira de Deus não tinha como cessar somente com esses sacrifícios. Foi preciso que o próprio Filho viesse como homem para satisfazer o Pai de uma forma definitiva. Aqui em Isaías 53, um texto que todos conhecem tão bem, que diz, a partir do versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou ao Senhor feri-lo. Isso soa assim meio pesado, né? Deus se agradou de moê-lo. Dá a impressão de que Deus é um Deus frio, é um pai que não tem um sentimento com relação ao seu próprio filho. Mas o seu prazer, ele é explicado pelo fato de que o sofrimento do seu filho, o Senhor Jesus, justificará a muitos. O que parece ser uma coisa severa, ela se revelará gracioso. A dor, o sofrimento e a morte funcionarão como uma oferta de restituição. O sacrifício, Deus, quando via o sacrifício do seu filho, ele via o resultado de tudo, de todo aquele sacrifício, porque ele estava fazendo aquilo. E através do sacrifício houve uma reconciliação do homem com Deus. Ele se fez enfermar em nosso lugar, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando entrou o pecado no mundo, também entrou a morte, e a morte trouxe a doença, trouxe a enfermidade, trouxe praga. Mas Jesus, ele não só removeu a morte, mas ele removeu também a doença, ele removeu a tristeza. Um dia que não mais estaremos sujeitos a enfermidades, não haverá mais morte ou enfermidade, porque ele removeu. Não haverá mais tristezas, não significando que ainda hoje, em nome do nosso Senhor Jesus, poderemos ser curados de qualquer enfermidade. Eu creio, eu tenho testemunho com relação a isso. Eu vi pessoas sendo curadas no nome de Jesus. Mas independente de qualquer circunstância, nada que venha possa acometer, que possa nos acometer, poderá nos separar do amor de Deus. Nada, meus irmãos. Devemos ter certeza, convicção do que diz aqui em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Precisamos ficar firmes na rocha, que é Jesus, que é Cristo. Ele é a palavra. Que não sejam as circunstâncias contrárias que venham abalar a nossa fé, nos separar do caminho de Deus, que não seja nenhum empecilho, enfermidade,
falta de dinheiro, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, nada disso pode impedir o nosso caminhar com Deus. Precisamos ter a consciência que mesmo nos momentos de dificuldade, momentos de que tudo parece que está contra nós, Deus ele estará sempre conosco. Tudo que você passa, o que você está passando hoje, lembre-se de que Jesus ele já venceu isso na cruz. Versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, nessa vontade é que temos sido santificados, isto é, separados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, de uma forma definitiva, queridos. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Não podiam naquela época. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, de uma forma definitiva, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando nesse momento Jesus Cristo. Ele já fez tudo o que tinha que fazer e agora ele está só aguardando, ele está esperando o momento, porque ele já fez tudo o que deveria ser feito. Daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, até, meus irmãos, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui quando diz quantos estão sendo santificados, o sacrifício dele ainda está rendendo frutos. O sacrifício que ele fez há 2000 anos atrás ainda está rendendo frutos. Muitos ainda serão alcançados, muitos ainda serão santificados, muitos ainda serão libertos, serão remidos. Hoje haverá libertação com toda certeza. Hoje pessoas estão se convertendo graças ao sacrifício que ele fez há 2000 anos atrás. Mesmo aquele que você acha que não será alcançado, que parece impossível, tenha fé e paciência, porque você verá o milagre de Deus acontecer. Amém? Versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Seguir a palavra, queridos, de Deus, não se tornará um fardo pesado. Você cumprir a palavra de Deus não vai trazer mais peso, porque nós estaremos primeiramente livres desse corpo carnal que nos arrasta para o pecado. A palavra de Deus, ela estará também no nosso coração, na nossa mente. É como se a palavra de Deus, ela vai passar a ser também a nossa essência, a mesma essência de Deus. Haverá comunhão, assim como há comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os dois, eles são um, é uma essência só, fazem parte da mesma essência, e nós também faremos parte dessa essência. Versículo 17, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, não haverá passado para nos atormentar. Tudo se fará novo, novos céus e nova terra. Versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Intrepidez significa com coragem, com bravura, sem medo. Um filho, quando vai falar com seu pai, ele tem intimidade para falar, ele tem intimidade para se apresentar. Mesmo que um pai possa ser um rei, um presidente, não importa quem ele seja, o relacionamento de pai para filho é sem cerimônias, tem intimidade, tem amor, tem relacionamento. Veja aqui a parábola do filho pródigo, quando o filho retorna, um pecador sujo, cheirando a porco, a comida de porco, e o pai corre ao seu encontro
Quando ele retorna para casa, o pai o avista de longe e corre ao seu encontro, e o beija, o abraça, dá-lhe uma sandália. É assim que Deus nos trata, meus irmãos. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, assim como o véu do Santo dos Santos, ele foi rasgado, e não houve mais separação. O corpo de Cristo, ele também foi rasgado. Ele foi o véu que foi rasgado e nos deu acesso ao Santo dos Santos celestial. Versículo 21: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui diz: não deixemos de congregar-nos, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, seja de que natureza for, não deixemos de congregar. Que não seja mágoa, que não seja ressentimento por um irmão, pelo pastor, por seja lá quem for, algum diácono. Nunca, queridos, se falou tanto hoje quanto a desigrejados, pessoas que se decepcionaram com irmãos, com obreiros, com pastores. Também a pregação da falsa prosperidade que tanto está inundando as igrejas. E essa prosperidade que chega para todo mundo, mas não chega para você, porque a verdadeira prosperidade, ela não se limita a essa vida. Só se ouve pregação sobre prosperidade, agora tudo vai dar certo, e quando ela não chega, você acha que a culpa é sua. Uma semana depois de eu ter me convertido e declarado o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebi uma oração de uma irmãzinha, e ela falou: olha, cuidado que o diabo, ele não vai se contentar, ele não entrega as coisas assim fáceis, ele vai te tirar a coisa que você mais gosta. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu carro. Adorava um carrinho, um Chevette hatch. Uma semana depois, o carro foi roubado. Queridos, isso parece, de vez de me desestimular, falei: poxa, agora eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, né? Podia estar pensando, agora tudo de bom vai acontecer na minha vida, nenhum mal vai acontecer comigo, não vou ser assaltado, não vou sofrer nenhum tipo de violência, nada vai mais me acometer. E de repente roubam o meu carro, e isso, muito pelo contrário, aumentou mais ainda a minha fé, a minha convicção. No momento que eu cheguei onde estava o meu carro, eu me lembro que eu tinha colocado o carro debaixo de uma árvore, por conta da sombra, e quando eu olhei eu só via a árvore. Olha, meu pensamento foi voltar, que eu estava iniciando num consultório cheio de dívidas para pagar, cheio de dívidas não, mas cheio de compromissos financeiros que tinha que quitar, e perder o meu carro, e o carro que não tinha nem seguro. Voltei para o consultório, me ajoelhei e reafirmei a minha fé no Senhor Jesus. Então, queridos, nada pode nos abalar, nada pode nos afastar do caminho do Senhor, né? Pode até passar pela sua cabeça: eu não devo estar fazendo a coisa certa, a coisa direita, não devo ser digno de receber. Deus olha para todo mundo, mas não olha para mim. Você às vezes está numa grande igreja, numa grande congregação, você vê pessoas bem vestidas, pessoas arrumadas, pessoas chegando em carros de luxo, que parece que você nunca vai alcançar, e você só vê a prosperidade dos outros. Mas a verdadeira prosperidade não é essa. A pessoa, ela se frustra, abandona a igreja, depois de ter passado por outras tantas igrejas, ela desiste, porque só escuta as mesmas coisas e nada está acontecendo na vida dela.
ela não escuta, meus irmãos, nessas igrejas, a verdadeira pregação que diz que não importa as bênçãos, o que importa mesmo é a sua presença, é a presença de Deus. A verdadeira pregação deve ser dita, que importa é buscar a presença de Deus, buscar o seu reino, buscar a sua justiça. E uma vez na sua presença, não permitir que nada venha nos separar dessa comunhão. Nós devemos preferir andar junto, estar junto, nada mais importa. Tem um versículo, tem um trecho, se eu não me engano, no livro de Êxodo, quando o povo cai em pecado, e o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã, e Deus chega para Moisés e fala: Moisés, Deus ele vela pela sua palavra, como nós lemos aqui, que Deus ele cumpre aquilo que ele diz, e Deus fala a Moisés: leva esse povo para a terra de Canaã, eu vou colocar vocês na terra de Canaã, vai um anjo à frente de vocês, vocês vão, mas eu não vou, porque se eu for, eu vou dizimar esse povo. Queridos, aqui tinha Deus, ele prometeu a terra prometida, Canaã, terra de prosperidade, né? Iria acabar todos os seus problemas financeiros, problemas de habitação, problemas de consumo de alimento, terra farta, que, como diz a palavra, que emana leite e mel. Vai um anjo na frente de vocês, um anjo vai proteger vocês de todo o mal. E o que Moisés diz, queridos? Se o Senhor não for, eu não vou. Não importa as bênçãos, meus irmãos. Não importa que você esteja acompanhado por um anjo, por maior que seja esse anjo te dando proteção. Não importa a bênção, importa a presença de Deus. E Moisés ele não é burro, porque Moisés ele já tinha experimentado a presença de Deus. Moisés ele sabia que nada importava. O que importa ir para uma terra prometida? O que importa estar na presença de um anjo se Deus não está na nossa vida, meus irmãos? O que importa você morar na Vieira Solta, ter um apartamento de 6 quartos, 2 carros de luxo na garagem, se Deus ele não está na tua vida? Então não é a bênção que é importante para que você vá para uma igreja para congregar, é buscar a presença de Deus. Você pode estar assistindo esse culto aqui, essa palavra na sua casa, mas se você não está congregando num lugar, o Espírito Santo ele não se faz presente. É necessário congregar. Amém, meus irmãos? O que importa é a presença. A bênção que vem é consequência, e Deus ele jamais vai te abandonar. Deus ele jamais abandona um justo, em nome de Jesus. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, aqui diz, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu não nasci nem fui criado em uma família de protestantes ou de pessoas evangélicas, mas quando me converti, há mais de 30 anos atrás, velho, já devia estar com 33 anos quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor Jesus, a sensação que dá é que eu perdi muito tempo, muita coisa que eu fiz que não deveria ter feito, eu não teria feito se tivesse uma experiência antes. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu ouvia pouco dizer sobre o dia que estava próximo, nunca se falava nisso. Olha que o dia está próximo. E a impressão que eu tinha é que demoraria muito tempo, talvez nem estaria vivo para testemunhar. Mas hoje não se fala em outra coisa nas igrejas, nas redes sociais. A impressão é de que tudo está indo muito rápido, as coisas que pareciam que estavam demorando estão acontecendo muito rápido. Eu não tenho noção de quando isso acontecerá, mas hoje eu penso que não gostaria de estar aqui para ver isso, para ver a coisa acontecer. Antigamente eu costumava falar: eu não quero morrer, eu vou ser arrebatado. Olha, meus irmãos, eu não sei,
mais o que eu penso. E não se fala em outra coisa, pessoas consultando as profecias de Ezequiel, de Isaías, de Zacarias, estudando na palavra, tentando descobrir quando Jesus retornará. Não se fala em outra coisa. Em vez de se falar em que é mais agradável ficar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, as pessoas estão mais preocupadas agora com a vinda. O que vai, quando é que vem? Isso é perda de tempo, gasto de energia desnecessário. Lá em Atos 1, na ascensão de Jesus, quando os discípulos eles interrogaram, perguntaram a Jesus as coisas concernentes ao reino, quando é que viriam, e Jesus respondeu que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então não vamos ficar perdendo tempo nisso. Existe até uma agenda globalista aí para o ano de 2030, e 2030 já está aí chegando, é num piscar de olhos. E será que a vinda do Senhor ainda vai demorar, ainda vai passar disso? Mas não importa, queridos, o tempo que leve, o que importa é nós estarmos preparados, estar com as nossas vestes brancas, lavadas, purificados. Importa estarmos santificados, porque justamente esses versículos a seguir, eles falam o seguinte, aqui do capítulo 10, que nós estamos lendo, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Não queira se tornar um adversário de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, aquele que estava no caminho e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui está se referindo a nós, não está se referindo ao mundo, não. Aqui o autor está dizendo, se quebraram uma lei do tempo lá de Moisés, já era terrível. Imagina hoje, depois de você ter recebido o pleno conhecimento da verdade, da palavra, daquilo que liberta, daquilo que salva, e você vai ver as costas para isso. Não tem mais o que sacrificar, uma vez que nós fomos santificados e rejeitamos o Espírito da graça, queridos. Não tem mais a quem recorrer. Aqui diz deliberadamente em pecado. Se uma pessoa rejeitar a realidade da morte de Jesus pelo pecado, então já não há outro sacrifício para recorrer. Não tem mais o que fazer. Se os cristãos voltarem as costas para Jesus, eles não têm esperança, mas apenas uma expectativa de terror. Versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Aqui está se referindo a que povo? Povo de Deus. O Senhor julgará o seu povo, porque aqueles que estão lá fora não é povo de Deus. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, não é povo de Deus, não é filho de Deus, não é considerado povo de Deus. E o versículo 31, ele diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Querido, se você cai na mão de Satanás, Deus ele vai te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, quem vai te livrar? Apelo para o passado. A recompensa não tarda,
Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, quer dizer, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Esse povo que ele estava se referindo aqui, tinham passado por tribulações, e eles tinham vencido essas tribulações. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. E Deus, o autor aqui, ele conclui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, a tua confiança, a tua fé tem grande galardão diante de Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Precisamos perseverar, meus irmãos. Precisamos perseverar na fé. Precisamos resistir a todo tipo de pecado, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, olha a promessa de Deus, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, vai ser num piscar de olhos. Aqui faz uma citação de Abacuque: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Ontem foi sábado, eu estive aqui em Botafogo, peguei o metrô lá no Jardim Oceânico, vim até aqui uma oficina para pegar a minha moto, e olha, eu peguei o metrô vazio, e quando chegou, passou lá de São Conrado, começou a encher, mas as pessoas indo para os blocos, sabe, esses blocos de carnaval. O carnaval já acabou, mas o pessoal não quer deixar. E olha, assim, as pessoas vestidas de uma forma, as moças, meninas bonitas, sabe, mas assim, é uma coisa triste de ver o pecado enraizado, sabe, uma coisa terrível. E é triste de ver, muito triste de ver meninas bonitas, homens bonitos, garotos novos, e totalmente perdidos, totalmente em trevas, sem um pingo de luz na vida deles. Mas a minha oração é que Deus, ele possa resgatar cada uma dessas pessoas, porque muitos de nós já também estivemos nessa situação. E graças ao Senhor Jesus, graças ao seu amor, graças à sua misericórdia, ele alcançou a cada um de nós. Nós estamos hoje aqui, nós que muitos não nasceram em berços evangélicos, em berços de protestante, mas Deus, ele nos curou, Deus, ele nos sarou de toda esses pecados cometidos, queridos. E ao mesmo tempo dava graças a Deus de ter a minha família debaixo das asas do Senhor, afastadas de tudo essa influência do mal, e que essa palavra de hoje ela possa trazer uma consciência e um despertar também, para que a gente não desanime, para que a gente não perca a nossa fé. A gente vê essas pessoas, parece que estão vivendo o ápice, mas tudo isso é ilusão, e tudo isso só leva para a morte. E que Deus, ele possa ter misericórdia. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Pai, nós oramos por essa nação, Senhor, pelo Brasil, cara. Oramos, Senhor, pelo Rio de Janeiro, por essa cidade, Senhor, que tinha tudo para ser um lugar para exaltar o teu santo nome, Senhor, mas ela tem exaltado o nosso inimigo, Senhor, aquele que age contrário, Pai. Mas o Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, meu Pai. E nós temos convicção, nós temos certeza, Senhor, de que é uma questão de tempo, Senhor. Que essa cidade ela se transforme num celeiro, Senhor, de homens e mulheres comprometidas com a Tua palavra, comprometidos com a Tua verdade, Senhor. Se por acaso há algum, Senhor, dos nossos filhos, os filhos daqueles que estão ouvindo agora, estão passando por isso, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, resgata, Senhor, remove dessas trevas, Senhor, traz para a luz, Senhor, no teu santo nome nós te clamamos, Senhor, não permita, Senhor, não permita que seja tragada pela morte, Senhor, restaura, Senhor, e nessa pessoa onde abundou o pecado, que possa superabundar a Tua graça, Senhor. Paulo, ele foi assassino, ele foi perseguidor, mas ele se transformou, Senhor, aquele que era improvável, Senhor, de acontecer, aconteceu, meu Pai. Então opera um milagre, Senhor, no meio da nossa família, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem de uma forma verdadeira, Senhor, daqueles em que o Teu Espírito Santo ainda não foi preenchido, meu Pai, na plenitude, Senhor, que o Senhor possa operar, Senhor, que essa palavra não tenha vindo como uma palavra para causar medo, causar pânico, Senhor, mas que ela possa trazer consciência, meu Pai. Dai-nos a Tua fé, meu Pai. Abençoa-nos com fé, com mais fé, Senhor. Não permita, Senhor, de que aqueles que estão hoje ouvindo essa Tua palavra venham um dia, Senhor, se desvirtuar, se perder, meu Pai, seja por que motivo for, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos a fracassar, a desanimar, a ficar no meio do caminho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cuida da Tua igreja, Senhor. Opera, Senhor, um milagre nessas igrejas, meu Pai. Dá a esses pastores, Senhor. Coloca o Teu temor, o Teu tremor da Tua palavra, Senhor. Traga uma consciência, um arrependimento, meu Pai. Que a Tua palavra ela possa ser pregada, uma palavra pura, Senhor. A palavra pura, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Queridos, aproveitar a oportunidade para que você possa fazer uma oferta a esse ministério, para que a palavra que é divulgada aqui nesse ministério durante toda a semana, ela possa ser pregada e levada aos quatro cantos desse planeta, amém? Agradecer a presença de Carlos Uchame, irmão Sebastião em Nova Friburgo, Téa Bianca no Leblon, Carlos Uchame, Sheila do restaurante Arataca, missionária Mônica, pastora Fabiane, Rita Barreto, Jussier em Fortaleza, Tereza Vignal, Samira Mateus, Arides Mariana em Petrópolis, Eduardo Macedo, Terezinha Bandeira de Copacabana, Josefa da Avenida Brasil, Daiana Cardoso, Ana Camargo, pastor Luiz Roberto, Rosana Brito na Bahia, Euzi, Bill e Valéria, Saíde e Eliana de Cabo Frio, Sônia em São Cristóvão, Márcio Torres, Bernardo Gribovski do Leblon, diácono de Beatriz e Mateus, Hilda Mel em Duque de Caxias, Gabriela Silva, Rafael Lindoso, Alex no Recreio, Alexandre Campanha em Araruama, Luiz Fernando em Jacarepaguá, Tânia Queiroz em Natal, Rio Grande do Norte, Regina Borges, pastor Silvio Hudson de Itaboraí,
Veiga, em São Paulo, pastor Décio Fuji, Milton Matos, São Paulo, Priscila, na região dos Lagos, Carlos, Luiz do Jardim Botânico, Sandra dos Santos Lima, Bárbara Lindoso, Diaconisa Vilma, Samira Mateus, Diaconisa Gisele Madureira, Maísa Honório, Dalson, Alexandre e Bárbara, pastor Júlio, Osmair, Irani Ramos, Isa em Copacabana, afiliada a Negócios Digitais, pastora Fabiane Baixo, pastor Altamiro em São Paulo, Eleni Ferreira da Avenida Brasil, Diácono Júnior e Mari em Navegantes, Ricardo Quintela na Barra, Ismael Batagelo em São Paulo, Deise Reinerte em São Paulo, Tânia Queiroz em Natal, Cláudia Mendonça, Tainá, Diaconisa Rita Iriartes, Site Eliane em Cabo Frio, Diáconos Mateus e Beatriz, Irmã Jaqueline em Sorocaba, Vilma Marques em Santos, Andréia Rodrigues na Tijuca, Simone em São Gonçalo, Marta Andrade, Rosane Brito na Bahia, Irmão Sebastião Nova Friburgo, Marco Veiga em Santa Cruz, Euzi Aparecida do Restaurante Arataca, Sônia Afonso Pereira e Márcio Torres. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aguardamos você daqui a pouco no culto do pastor Álvaro, 10h30, e às 19 horas a pastora Grace também com uma mensagem. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Para que caminhar sozinho e chorar como um menino que se perde pelos caminhos de tanta ilusão? Se o tempo não espera ninguém, o expresso se apressa em chamar em sua trilha infinita de glórias, com destino à estação do amor. Por isso eu lhe peço, não despreze a mão de quem lhe conduz. Eu lhe convido, embarque no expresso chamado Jesus. Jesus, ele passa em qualquer lugar. Jesus, ele para se você clamar. Jesus, ele passa em qualquer lugar. Jesus, ele para se você clamar.